Ao falarmos sobre a relação entre educação e cultura, inicialmente precisamos ter alguns fatos em mente. A escola possui muitas ambiguidades que geram opiniões diversas, porém, de acordo com Candaú 2005, podemos ter em mente que o que aparece ser consensual é a necessidade de reinventar a educação escolar. Outro fato a se afirmar é que a educação e a cultura são dois elementos intrínsecos, ou seja, um está diretamente ligado ao outro, e não existe pensar educação sem pensar cultura. Porém, uma pergunta que podemos debater aqui hoje, proposta pela autora do livro, é: por que se fala e se discute tão acaloradamente hoje sobre a relação entre a educação e a cultura? Quando falamos de educação e cultura hoje, precisamos ter consciência do caráter homogeneizado que vem sendo imposto na atual estrutura educacional, onde a monocultura é cada vez mais forte. Porém, podemos deixar de pontuar que a consciência multicultural também vem tentando combater esse pensamento atual. No momento atual, educadores não podem se distanciar da condição cultural que carrega a educação, pois é somente a partir dela que a educação se torna um universo simbólico para os jovens e as crianças. Veiga Neto cita: sentimos que a escola está em crise, porque percebemos estar cada vez mais desenraizada da sociedade, e isso retoma os aspectos voltados citados, que fazem menção à maneira intrínseca que relaciona cultura e educação, tendo em vista que cultura é um conjunto de hábitos de um povo. Diferentes abordagens de multiculturalismo. Igualdade, um termo muito utilizado, mas pouco compreendido. Não são raros os casos supostos críticos que veem nas ações afirmativas de ajuda às minorias na sociedade como um privilégio cedido pelo governo opressor aos grupos que supostamente ferem seus princípios de existência. Com isso, ressalta o princípio constitucional da igualdade como principal argumento de legitimidade à sua perseguição aos diferentes de sua visão de mundo. Mas será que tal princípio é bom para todos na prática? Como o nosso país vê atualmente a questão das diferenças? Cabe compreender que mais do que igualdade, a sociedade anseia por equidade, por justiça, por empoderamento dos mais fracos. Uma das noções errôneas de tal argumento diz respeito ao princípio, pois somos todos iguais diante da Constituição, que evoca a imparcialidade jurídica, que não se aplica, pelo menos não da mesma forma, nas relações sociais mais amplas, onde nós sabemos que na prática existem divisões e preconceitos, que são nossas cicatrizes históricas pelos anos de escravidão e extermínio, fatos que não estão tão distantes cronologicamente e ideologicamente. O Brasil, como muitos países da América Latina, foi um dos países explorados por anos por um país europeu que buscava, entre outras coisas, riquezas. Tais riquezas só foram exploradas por meio do trabalho escravo de nativos brasileiros e africanos, contrabandeados. Sendo assim, historicamente, o Brasil é um país multicultural, de sincretismos diversos, mas que ainda figura uma elite hegemônica branca, patriarcal e cristã, que tende a negar as diversidades de muitas formas. Por meio de tais tentativas, o povo, vendo-se desprovido de suas matrizes, unem-se para reafirmar sua legítima identidade. Assim, surgem os projetos sociais que lutam contra os diversos ismos que, entre outras coisas, promove a negação e eliminação do outro. Para analisar as multiculturas, é importante ter em mente as diferentes abordagens desse tema, tendo a abordagem país e propositivista. Na abordagem descritivista, entende-se o multiculturalismo como dependente de contexto, tempo e espaço, e que se trata de um conceito propriamente atual. Já a propositivista entende o multiculturalismo como uma forma de atuar, de intervir e transformar o contexto social, sendo interessante tal abordagem, já que leva em conta
a perspectiva política, a atuação na sociedade, a transformação e compreensão da mesma. Daí sua importância para a educação. Discute-se ainda sobre três outras abordagens diversas, como a assimilacionista, a diferenciacionista e o interativo. A concepção assimilacionista entende a multiculturalidade no sentido descritivista, compreende as diferenças de cultura como inevitáveis, porém, para manter uma coesão social é preciso que todos se incluam na cultura hegemônica, deslegitimando ou aniquilando outras culturas. A abordagem diferenciacionista entende que a inclusão de diferentes culturas na cultura hegemônica tende a aniquilar as diferenças e não gera coesão, mas sim imersão. Uniformizando as diferenças, termina por negá-las. Negando-as, acaba por aniquilar as diferenças e, com isso, aniquila-se a liberdade de ser das pessoas. Assim, se torna necessária a criação e democratização de espaços de livre expressão cultural, estabelecimentos de grupos específicos para grupo social. Com isso, é inevitável uma visão de aprisionamento de grupos, a criação de ilhas sociais, negando-se ainda a intersecção entre grupos sociais, como o movimento negro, o feminismo e o grupo LGBTQI+, onde existem várias possibilidades de intersecção entre eles, para que assim se construa uma sociedade plural e dinâmica. É preciso que haja diálogo entre os diferentes grupos sociais. Afinal de contas, a luta é que une a todos por uma liberdade de expressão e contra diferentes discriminações entre a abordagem das multiculturas e interativas e abertas. Antes de se entender a ideia do multiculturalismo, precisamos entender suas bases primeiro. Ao pensar sobre o assunto, partimos primariamente do entendimento social, conhecer sobre os valores, crenças e linguagens desenvolvidas por um determinado grupo. São um dos principais pontos para se começar a comentar sobre o multiculturalismo. Outro ponto importante a se comentar seria a cultura. Ao pensar nesse assunto, podemos abrir margem para uma série de interpretações, que vão desde produções artísticas até linguagens mais primitivas, como as passadas de geração para geração desde a antiguidade. A escola talvez seja o espaço mais oportuno para a produção de conhecimento relativos à cultura e educação, sobretudo pelo protagonismo dos sujeitos lá inseridos no processo de escolarização, professores, alunos e pais. Entretanto, o mesmo motivo que a torna um espaço propício a esse trabalho também torna essa missão desafiadora. Perceber, compreender, promover e integrar de modo democrático as diferentes manifestações culturais dos alunos dentro da escola, juntos à família, é um objeto nobre e de grande importância. Podemos concluir que a discussão a respeito das diferentes abordagens do multiculturalismo e o papel da escola na aplicação das mesmas, embora relevante, é relativamente recente, mas um dos incontáveis desafios do educador, cujo trabalho está inserido em uma sociedade globalizada, multiétnica e multicultural. O trabalho desenvolvido pela autora visa enriquecer o leitor, apropriando das teorias mais correntes e relevantes que dizem respeito às abordagens multiculturalistas, bem como levar o mesmo e compreender como funciona essa complexa relação entre educação, cultura e o papel da escola nesse contexto.